Capítulo 3. Heróis ou exilados. Os garotos se equilibravam nos pedregulhos escorregadios na ponta da praia e voltavam ao caminho do louco, a encosta de rochedo que haviam escalado algumas horas antes. Era uma passagem estreita no meio do precipício, repleta de rochas largas. Eles tentavam se mover o mais rapidamente possível, mas é difícil ser rápido quando se fica escorregando e caindo em imensas pedras cobertas de gelo. E por isso avançavam penosamente, devagar. Um dragão que não fora afastado pela neve veio guinchando o desfiladeiro abaixo. Ele aterrissou nas costas de Espinha de Porco e começou a atacá-lo, cravando as presas no ombro do garoto e enchendo os braços dele de arranhões vermelhos. Bocão bateu no focinho do dragão com o cabo de seu machado e a criatura desistiu e saiu voando para longe. Mas um bando de dragões o substituiu, enchendo o desfiladeiro com guinchos horríveis e estridentes, soltando fogo pelas ventas e derretendo a neve ao redor, as garras abertas de um jeito ameaçador enquanto davam rasantes. Bocão parou, as pernas separadas, e girou seu grande machado duplo. Ele lançou sua cabeça grande e cabeluda para trás, soltando um grito terrível, primal, que ecoou pelas encostas do desfiladeiro e fez com que os pelos da nuca de Soluço se arrepiassem como um ouriço do mar. Sozinhos, os dragões tendem a possuir um saudável senso de autopreservação, porém ficam mais corajosos quando caçam em bando. Eles sabiam agora que tinham a vantagem de ser muito numerosos. Então, nem se preocupavam com o voo, simplesmente avançavam sobre os garotos. Bocão então arremessou o machado duplo. Girando, a arma cruzou o ar cheio de flocos de neve. Ela atingiu o maior dragão de todos, matando-o instantaneamente. E continuou viajando até aterrissar no monte de neve, a centenas de metros de distância, e subir. Isso fez com que os outros dragões parassem para pensar. Alguns deles trombaram com os outros na pressa de sair voando para longe dali, ganindo feito cachorrinhos. Os outros hesitaram, pairando indecisos, gritando ameaças, mas se mantendo distantes. Perdi um bom machado, grunhiu Bocão. Andem, garotos! Eles podem voltar. Soluço não precisava ser encorajado para continuar andando. Assim que saiu do desfiladeiro e alcançou a terra pantanosa que ficava logo adiante, ele disparou aos tropeços, de vez em quando caindo com a cara na neve. Um pouco depois, quando Bocão calculou que eles estavam a uma distância segura do rochedo do dragão selvagem, gritou para que os garotos parassem. Muito cuidadosamente, ele contou as cabeças de novo, para conferir se não tinha perdido alguém. Bocão passara 10 minutos desagradáveis de pé na boca da caverna dos dragões, pensando por que havia aquela terrível barulheira. E como ele diria estoico, o imenso, que tinha perdido para sempre seu precioso filho e herdeiro. Teria que usar uma frase cheia de tato e sensibilidade. Bocão imaginara. Mas tato e sensibilidade nunca foram seu ponto forte. Então ele levaram 5 minutos para pensar em: Soluço se deu mal, sinto muito. Depois passaram os 5 minutos seguintes arrancando as barbas. Por consequência, embora estivesse intimamente aliviado, ele não estava de bom humor e assim que conseguiu recuperar o fôlego, explodiu de raiva. Enquanto os meninos, tremendo violentamente, faziam uma fileira atrapalhada. Nunca, em 14 anos, eu encontrei um bando de inúteis como vocês. Qual de vocês
Seus molúsculos imprestáveis! Despertou os dragões! Fui eu, disse Soluço, o que não era exatamente a verdade. Ah, isso é maravilhoso! Berrou Bocão. Maravilhoso! Nosso futuro líder exibindo sua magnífica capacidade de liderança. Aos 10 anos e meio de idade, ele faz o que pode para aniquilar e destruir o restante de vocês, num simples exercício militar. Melequento soltou uma risadinha. Você acha isso engraçado, Melequento? Perguntou Bocão com uma gentileza ameaçadora. Todos vocês ficarão à base de ração de molúsculos pelas próximas 3 semanas. Os garotos grunhiram. Que esperto, Soluço! Caçoou o Melequento. Mal posso esperar para vê-lo em ação no campo de batalha. Silêncio! Berrou o Bocão. Essa é a iniciação de vocês. Não passeio no campo. Silêncio! Ou vão almoçar sanguessugas pelo resto da vida. Agora, continuou o Bocão com mais calma. Embora tudo isso tenha sido uma grande confusão, não foi um desastre completo. Depois desse fiasco, imagino que todos vocês têm um dragão. Sim, disseram os meninos em coro. Perna de Peixe deu uma olhada de soslaio para Soluço, que estava com o olhar fixo à frente. Sorte de vocês, disse Bocão sério. Então todos passaram na primeira etapa do teste do dragão. Contudo, ainda restam 2 fases a serem vencidas antes de se tornarem membros plenos da tribo. A próxima tarefa consistirá em treinar seus respectivos dragões. Será um teste da força de personalidade. Vocês vão impor sua vontade às criaturas selvagens e lhes mostrar quem é o mestre. O dragão deverá obedecer a simples comandos como ande ou fique. Terá de caçar e pescar para vocês, assim como os dragões têm caçado para os filhos de Thor desde os tempos imemoriais. Se estiverem preocupados com o treinamento, estudem o manual Como Treinar o Seu Dragão, de autoria do professor Tosco Traste, que vocês encontrarão na lareira do grande salão. De repente, Bocão pareceu muito satisfeito consigo mesmo. Eu, pessoalmente, roubei o livro da Biblioteca Pública dos Cabeças Ocas. Falou com modéstia, olhando para as unhas muito pretas. Bem debaixo do nariz do bibliotecário cabelo assustado. Ele nunca reparou. Aquilo é que foi um roubo legal. Espinha de Porco levantou a mão. E quem não sabe ler, senhor? Não conte vantagens, Espinha de Porco, berrou Bocão. Peça a algum idiota que leia para você. Seus dragões voltarão a dormir, porque ainda estão na época de invernar. Realmente, alguns dragões já estavam bastante silenciosos dentro das cestas. Levem-nos para casa e os coloquem no lugar aquecido. Eles acordarão daqui a 2 semanas. E então vocês terão apenas 4 meses para preparar para o dia da iniciação, durante as celebrações do dia de Thor, que será a última etapa do teste. Se neste dia vocês demonstrarem que treinaram seus dragões de modo que eu e os anciões da tribo consideremos satisfatório, finalmente poderão chamar a si mesmos de Hooligans de Berk. Os meninos ficaram firmes e tentaram agir como se fossem verdadeiros hooligans. Heróis ou exilados! Gritou Bocão Bonarroto. Heróis ou exilados!
berraram de volta os 8 meninos fanáticos. Exilados, pensavam ao mesmo tempo Soluço e Perna de Peixe com tristeza. Eu detesto ser um viking, disse Perna de Peixe a Soluço, sem fôlego, enquanto regressavam trôpegos pelo caminho até a vila dos hooligans. Na ilha de Berk não se caminhava realmente. As pessoas champinhavam no meio das plantas, da lama ou da neve, que grudava nas pernas e tornava difícil erguer os pés. Era um tipo de terreno no qual o mar e a terra se invadiam e se misturavam. A ilha era repleta de buracos escavados pela água, um labirinto de rios subterrâneos que se entrecruzavam. Você colocava o pé num trecho de lama aparentemente sólido e então percebia que estava afundando até as coxas na lama escura e pegajosa. Podia estar caminhando entre as samambaias e, de repente, ver-se cruzando um rio supergelado com água pela cintura. Os garotos já estavam ensopados de água do mar, e agora a neve se transformara numa chuva diagonal, atingindo o rosto deles com a violência dos ventos gaélicos, que a todo tempo cruzavam, silvando as terras salgadas e desoladas de Berk. Primeiro, uma escalada por um pouco da morte numa manhã de quinta-feira, queixou-se Perna de Peixe. E aí, a rejeição total por parte dos outros jovens da tribo. Ninguém vai falar comigo por anos depois do que aconteceu. Só você, claro, Soluço. Mas acontece que você é tão esquisito quanto eu. Obrigado, disse Soluço. E para completar, continuou Perna de Peixe com amargura, devo carregar um dragão completamente enlouquecido nas costas por 3 quilômetros. A cesta de Perna de Peixe ia se mexendo de um lado para o outro, porque o dragão tentava furiosamente sair dela. E para terminar o dia, só nos resta um jantar medonho à base de moluscos. Soluço concordou que não era uma boa coisa a se esperar. Posso devolver o dragão para você se quiser, Soluço. Já vou avisando que ele é muito pesado quando está molhado e bravo, disse Perna de Peixe desolado. Bocão vai ficar bravo, feito um furacão quando perceber que você está sem um dragão. Mas eu peguei um dragão, disse Soluço. Perna de Peixe ficou parado e começou a tirar a cesta das costas. Eu sei que esse dragão é o seu, de verdade. Ele suspirou cansado. Acho que vou passar direto pela vila e continuar correndo até encontrar um lugar civilizado. Talvez Roma. Eu sempre quis ir a Roma e por Valhalla não tenho a menor chance de passar na iniciação. Então... Não! Eu tenho outro dragão em minha cesta, insistiu Soluço. Perna de Peixe ficou boquiaberto, incrédulo. Eu o capturei quando voltei ao túnel, explicou Soluço. Uau! Tubarões me mordam! Perna de Peixe exclamou. Como em nome de Thor você sabia que o dragão estava lá? Era tão escuro que não dava para ver a um chifre de distância. Foi esquisito, disse Soluço. Acho que senti a presença do dragão quando estávamos correndo pelo túnel. Eu não consegui enxergar, mas enquanto passávamos, sabia que havia um dragão ali e que aquele era o meu dragão. Eu ia ignorá-lo, na verdade, porque estávamos na maior correria. Mas então você falou que não tinha um dragão e eu voltei. Lá estava ele, deitado numa saliência do túnel, exatamente como eu imaginava. Bem,
Longa vida, água viva! Perna de Peixe exclamou, e os meninos saíram correndo outra vez. Soluço estava todo machucado, tremia assustado e tinha uma horrível mordida de dragão na batata da perna, que ardia loucamente por causa da água salgada. Ele estava morto de frio e tinha um pedaço irritante de alga marinha preso em uma de suas sandálias. Também estava um pouco preocupado porque sabia que não devia ter arriscado a vida para capturar um dragão para a perna de peixe. Aquela não era uma atitude de um herói viking. Um herói viking saberia que interferir no destino de perna de peixe não era certo. Por outro lado, Soluço vinha se preocupando com o dia de capturar o dragão há bastante tempo. Ele tinha certeza de que seria o único a voltar sem dragão e de que a vergonha, o embaraço e um terrível exílio viriam logo depois. Por outro lado, Soluço vinha se preocupando com o dia de capturar o dragão havia bastante tempo. Ele tinha certeza de que seria o único a voltar sem dragão e de que a vergonha, o embaraço e um terrível exílio viriam logo depois. E agora, lá estava ele, um guerreiro viking com um dragão. Então, de modo geral, ele estava bastante satisfeito consigo mesmo. As coisas estavam melhorando. Você sabe, Soluço, disse Perna de Peixe um pouco depois, quando as fortificações de madeira da vila surgiram no horizonte. Parece até destino essa história de você ter sentido a presença do dragão daquele jeito. Como se fosse mesmo para ser assim. Você pode estar com um tipo de dragão mágico em sua cesta. Algo que faça o pesadelo monstruoso parecer só uma rã voadora. Afinal, você é o filho e herdeiro do chefe estoico. E já está na hora de o destino dar um sinal do seu futuro. Os meninos pararam exaustos e sem fôlego. Ah, eu tenho certeza de que esse é um dragão comum ou de jardim que se afastou dos demais, disse Soluço, tentando soar casual, mas incapaz de reprimir a emoção em sua voz. Ele podia estar carregando um dragão incrível. Talvez Velho Enrugado estivesse certo. Velho Enrugado era o avô materno de Soluço. Começara a profetizar depois que envelhecera e ficara dizendo a Soluço que vira o futuro, que o menino era predestinado a atos grandiosos. Aquele incrível dragão poderia ser o começo de sua transformação. Do Soluço que conheciam, um garoto normal, que não era especial bom em nada, no herói do futuro. Soluço tirou a cesta das costas e fez uma pausa antes de abri-la. Ele está quieto, não é mesmo? Disse Perna de Peixe, repentinamente desconfiado de sua teoria do destino. Quer dizer, o dragão não está fazendo nenhum movimento aí. Você tem certeza que ele está vivo? É que ele está profundamente adormecido, disse Soluço. Estava gelado quando o capturei. De repente, Soluço teve a sensação de que os deuses estavam do seu lado. Ele sabia que o dragão estava vivo. Com os dedos trêmulos, Soluço abriu o fecho e levantou a tampa e então espiou dentro da cesta. Perna de Peixe fez o mesmo. As coisas já não pareciam tão boas. Ali, enrolado e adormecido no fundo da cesta, formando um nó de dragão, estava talvez o mais comum dragão comum que Soluço já tinha visto na vida. Na verdade, a única coisa extraordinária sobre aquele dragão era como ele podia ser tão excepcionalmente pequeno. Isso sim
era admirável. A maioria dos dragões que os vikings usam para caçar eram do tamanho de um cão labrador. Os jovens dragões que os meninos estavam capturando não eram tão grandes, mas tinham quase sua altura máxima. O dragão de Soluço mais parecia um West Highland Terrier. Soluço não conseguia compreender como não percebera isso quando apanhou o dragão no túnel. Ele deduziu miseravelmente que fora um momento de pressão, com 1000 dragões tentando matá-lo, e dragões que estão em coma por adormecimento tendem a ficar mais pesados do que quando estão despertos. Bem, disse Soluço finalmente, isso pode ser um sinal se você quiser. Você saiu em busca de um Nather mortal e pegou o quê? Um marrom básico. Eu agarro um dragão no escuro e o que eu consigo? Um dragão comum de jardim. O que os deuses nos dizem é que somos comuns. Gente simplória, perna de peixe. Você e eu não estamos destinados a sermos heróis. Isso não importa no que se refere a mim, disse perna de peixe. Mas você está destinado a ser herói, lembra? Filho do chefe e tudo mais. Você vai ser um herói. Eu sei que vai. Perna de peixe colocou a cesta de volta nas costas de Soluço e ambos caminharam na direção dos portões da vila. Pelo menos, eu sinceramente espero que sim. Não quero ser comandado por Melequento numa batalha. Você tem mais ideias sobre táticas militares em seu dedinho do que Melequento em toda aquela cabeça grande e gorda. Mesmo que aquilo fosse verdade, Soluço não só não seria a futura estrela do treinamento de dragões, como, com aquele animal em especial, seria ainda mais difícil corresponder ao lugar que a família lhe destinara. Ele via seu futuro evaporando. O dragão era tão miúdo que o faria parecer ridículo. Era tão pequeno que Melequento teria muitas piadas desagradáveis na ponta da língua.